comportamento dos gases. Então, vamos falar sobre o comportamento dos gases. Igual eu falei, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhuma coisa difícil de se entender, mas tem alguns conceitozinhos que a gente tem que pontuar aí, né? E principalmente vocês às vezes vão mexer com cilindro, com até aquela questão da bombinha que a gente tratou quando a gente estava falando de propriedades coligativas, tudo aquilo ali está relacionado, querendo ou não, com a parte de gases que vocês vão ver, pressão, qual a relação da pressão com a temperatura, com o volume, como eles se comportam. Tudo bem? Deixa eu passar o slide aqui. Então, quando a gente fala aí do estado gasoso, né, dos três estados da matéria, o que exibe propriedades mais simples e fácil de ser entendido é o estado gasoso, por isso que essa matéria aqui, ela é mais simples de ser dada, parece que está chovendo no molhado, às vezes, de tanta coisa que é meio óbvia, mas é bom pontuar, porque às vezes a gente tem sempre algumas dúvidas para tirar aí, né? Muitos gases, eles são semelhantes em suas propriedades físicas, e é útil, como eles são semelhantes, descrever um gás hipotético que é chamado de gás ideal aí, que ele serve como referência para os gases reais, tá? Então, quando se diz a temperatura e pressão, os gases reais são bastante similares aos gases ideais. Então, sempre quando a gente fala gás ideal, gente, é o seguinte, a proposta de um gás ideal é o quê? Que quando você trata o gás ideal, que é um gás teórico que não existe, você fazendo algumas contas simples, você consegue chegar a resultados muito próximos que você chegaria se fosse para um gás que é real. Qual é a diferença do gás ideal para o gás real, né? No gás ideal, quando a gente trata o gás ideal, a gente pode imaginar que existem apenas bolinhas, os átomos, né? São bolinhas, vou dizer bolinhas aí então, como se fosse um modelo atômico primeiro, um dos primeiros aí, o de Dalton, tá? E eles fazem o quê? Se um se chocar com o outro, uma bolinha se chocar com a outra aí, às vezes esse mouse, quando eu faço uma bolinha com a mesinha, ele dá essa travada. Eu já percebi o que rola aqui. Espera ele destravar aqui. Quando uma bolinha se choca com a outra, eu vou falando enquanto isso. Quando uma bolinha se choca com a outra, né? O que vai acontecer? Elas vão, igual um choque normal aí, um choque elástico entre as bolinhas. Elas vão vir, se chocar e vão tomar direções opostas e ir para outras direções aí, tá? Quando a gente fala de gases ideais, não são levados em conta, deixa eu desenhar até de outra cor aqui, ó, interações entre os átomos, entre esses átomos. Interações, por exemplo, de repulsão entre um átomo e outro, né? Repulsão não é levada em consideração. Interações de atração, né? Porque vão ter moléculas que elas podem ter alguns certos átomos, sei lá, um átomo de oxigênio passando perto de um átomo de hidrogênio. Então, ele vai fazer momentaneamente uma ligação de hidrogênio, pode ser que diminua a velocidade ali daquele gás naquele momento. No gás ideal, isso não é levado em consideração. Isso facilita muito quando a gente vai fazer os cálculos eles ficam bem simples, e é uma coisa que quando você coloca na conta, os resultados que você chega são bem próximos dos gases reais. Então, você sacrifica, assim, um pouquinho da realidade para chegar num resultado muito mais facilmente e que condiz com o resultado da realidade, tá? Por isso, então, são chamados gases ideais, que é essa questão aí, que eles são só esferinhas que ficam ali se batendo, mas não tem força de atração ou repulsão entre essas esferas aí, né? Olha aí as diferenças entre gases, sólidos e líquidos, a gente já sabe olhando um para o outro, mas olha aí, um gás, aonde você colocar ele, o recipiente que você colocar ele vai se expandir para ocupar o volume igual ao desse recipiente, tá? Gases também podem sofrer uma grande compressão. Quando uma pressão é adicionada a um gás, o seu volume é bastante reduzido. Isso daí vocês conseguem fazer, se vocês tiverem na casa de vocês uma seringa aí, experimento bem simples, né? Pegou a seringuinha ali, tampou o êmbolo, você consegue comprimir o êmbolo da seringa facilmente. Por quê? Porque o gás, ele tem essa facilidade de compressão. Agora faz o seguinte, pega a seringa depois, enche com água, tampa, né? Coloca o êmbolozinho, desce ele até um pedacinho, tampa com água e tenta comprimir, você vai ver que a água tem uma compressão zero, parece que é zero, parece que você está apertando pedra ali. Tudo bem?
Então, o gás, ele tem essa questão, ele é facilmente comprimido, ele ocupa o espaço que você colocar ele aí, e formam misturas homogêneas. Por exemplo, olha aqui, ó, água e gasolina, se você misturar ele no estado líquido, a gasolina, ela é um composto, a gasolina, ela é um composto apolar, né? Já a água vai ser um composto, eu estou colocando H só para colocar A, né? Eu ia falar, estou colocando H só para representar a água. A água vai ser um composto aí, ó, polar. Eles no estado líquido, eles não se misturam, porque polar e apolar não se misturam. Agora, quando eles estão em gás, eles se misturam tranquilamente, tá? Então, o gás sempre vai formar misturas homogêneas, né? E essas consequências aí surgem de... Por quê? Porque os gases estão com as moléculas totalmente separadas, e elas estão muito longe umas das outras lá no gás, tá? Diferente do líquido, diferente do sólido, um gás está num estado muito mais separado. Daqui a pouco eu vou colocar um modelinho aí que a gente consegue ver muito bem como é que estão as moléculas no gás, e por isso eles têm essa propriedade. Quando a gente vai falar do estado do gás, né, a gente tem que definir algumas propriedades do gás quando a gente vai descrever, e isso a gente está tratando sempre, claro, gases ideais. Então, pode ver que não entra aqui, né? Olha, esse carro da pamonha me desconcentra, gente. Vocês estão escutando? Toda aula. Pode entrar no YouTube aí e ver todos os vídeos que toda aula passa o carro da pamonha. Em algum momento. Então, aqui, ó, não tem nenhuma força... sempre passa, né? Não tem nenhuma força de repulsão ou atração sendo levada em consideração. A gente vai ter só volume, número de mols, pressão e temperatura, tá? São essas 4 grandezas que vão ser utilizadas para descrever um estado gasoso num gás ideal. Porque se for num real, aí sim você vai ter que lembrar de outras aí, tudo bem? Igual a gente falou, gases ideais, as moléculas não se atraem nem se repelem, estão apenas preocupados consigo mesmo. Essa lei de Avogadro a gente vai ver lá na frente, lá, né? Mas existe essa equação aqui, deixa a lei de Avogadro para a gente escrever posteriormente lá na frente. Existe essa equação, que é também chamada equação dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, tá? Se quiser ser mais chique, equação de Clapeyron, que é a PV-NRT, né? Quando a gente vê aí PV-NRT, é uma das equações mais clássicas aí, vocês já devem ter visto falar. E também tem aqueles frasezinhas decorebas, né? Pessoas velhas não recusam tarado. Ou pessoas velhas, quando eu falei tarado na aula uma vez, a menina, credo, professor, não é tarado não, é trabalho. Então, pessoas velhas não recusam trabalho, tá? Eu também achei um pouco preconceituoso falar tarado, porque às vezes a pessoa está sozinha, tranquila. Então, olha aqui, numerando, dando nome aí, quem é o P? Vai ser a pressão. V vai ser o volume. N, número de mols. E T vai ser a temperatura. Tá? O R vai ser uma constante que a gente vai falar dele agora, que é chamada constante dos gases ideais. Deixa eu ver se tem ele aqui. Tem a constante dos gases ideais. Deixa eu colocar um slide branco aqui para a gente entender o que é a constante dos gases ideais, que eu acho que isso é mais útil do que a gente só entender essa equação, que está cheia aí na internet, né, de vídeo explicando o que é essa equação, e ela é bem óbvia, né? Pressão vezes volume, nRT. Mas, olha lá, para a gente ver de onde que vem o R, para a gente entender essa equação sem precisar decorar que pessoas velhas não recusam trabalho, né? Ter um conhecimento um pouco mais aí, compreender um pouco mais esse ponto. Vou colocar até um modelinho aqui para a gente seguir. Deixa eu achar aqui físico-química. Aulas. Gases. Vamos aqui nas gas properties. Deixa ele só abrir esse programa aqui. A gente consegue deduzir essa equação muito facilmente. E depois, quando a gente for ver a lei de Boyle, a lei de Charles, Gay-Lussac, a gente vai ver que ela nada mais é do que
essa mesma equação sendo escrita de outras maneiras e é muito mais fácil, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um modelinho que explica aí mais ou menos as propriedades dos gases. Na verdade, ele só está medindo aqui, ó, a pressão, tem a temperatura aqui, né? E tem um volume. Então, tudo que a gente falou ali, pressão, temperatura e volume está aqui. Eu consigo aqui, eu vou adicionar uma quantidade de moléculas ao whey, que seja, que deu 92 molequinhas, bolinhas. Primeira coisa, a gente já consegue ver que esse comportamento é um comportamento de um gás ideal, não tem força de atração entre as moléculas, né? Elas seguem sempre um caminho aleatório. A gente até usou esse modelinho para explicar, eu acho que outra aula, mas a gente consegue usar ele para deduzir a constante dos gases ideais aí, né? Então, vamos colocar uma grandeza aqui, né? Quando a gente vai deduzir essa equação, a gente pode fazer o seguinte, vamos observar a pressão. Vamos observar a pressão, tá? Sempre o que a gente vai observar é o comportamento da pressão. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a pressão com relação à temperatura, nesse caso aí, né? Olha lá, pressão com relação à temperatura, deixa eu colocar no modelinho aqui. Se a pressão está sendo medida aqui, vou aumentar a temperatura aqui, ó. O que vai acontecer com a minha pressão? Na verdade, está subindo muito a temperatura ali. O que está acontecendo com a minha pressão aqui, ó? Estou aumentando a pressão, aumentando a temperatura, e a pressão está também, ó... aumentando. Aumentando. Boa. As duas estão aumentando, né? Então, quando eu digo da pressão e da temperatura, ambas são diretamente proporcionais. Diretamente. Né? Ou seja, quando eu aumento a pressão, basicamente vou colocar um sinal de igualdade. Não é uma igualdade, é uma aproximação aqui, né? Elas são diretamente proporcionais aqui, a pressão e a temperatura. Tudo bem? Segundo que a gente pode ver, a pressão e o meu volume. Tudo bem? Vamos ver a pressão com volume aqui. Deixa eu voltar aqui. Não precisa fechar, cara. Vamos lá. Aí, quanto maior a pressão, menor o volume, né? Vamos zerar aqui. Vou botar de novo as 92 molequinhas, não tem problema. Vamos olhar aqui, ó. O volume, eu vou diminuir o volume. Aumentou a temperatura, vamos observar só a relação com a pressão ali. Esquece a temperatura que está aumentando lá. Olha lá. O volume, ó, eu estou diminuindo o volume, eu estou aumentando a pressão. Aumento o volume, a minha pressão diminui. Então, aumento o volume, a pressão diminui. Diminuo o volume, a pressão aumenta. Ou seja, eles são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. São inversamente proporcionais, exatamente, né? Então, a pressão e o volume são inversamente. Então, a gente pode pegar nessa equação aqui, ó, e falar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura e vai ser inversamente proporcional ao meu volume. Inversamente, tá vendo? 1 sobre V. Se eu aumentar o volume, o que vai acontecer com a minha pressão? Se eu aumentar esse valor aqui, ó, se eu aumentar um valor que está no denominador, esse valor aqui ele vai diminuir. Tudo bem? Eu represento essa inversamente proporcional com um número aqui no denominador. Inverso do volume vai ser igual à pressão. O inverso do volume vai ser igual à pressão. Tá? Quem falta a gente falar aí? Pressão, temperatura, pressão e volume. Pressão e número de mols, né? Vamos lá. Pressão. Já está começando a complicar, né, professor? Hã? Agora já vem mol. Já vem o mol. O mol está sempre aí na nossa vida, cara. Não tem para onde fugir. Pressão e número de mols. Vamos lá no modelinho. O que eu tenho que fazer, então, para o número de mols aqui, para mexer nesse número de mols, né? Deixa eu zerar aqui o sistema. Coloquei uma certa quantidade de moléculas aí, né? Vamos olhar a pressão e a temperatura, vou aumentar essa quantidade de moléculas e vamos ver a pressão, como que vai ficar, ó. Tô colocando mais moléculas, olha a pressão. Olha a pressão. Aumentou horrores, ó. Vou colocar mais. A pressão aumenta, ou seja, quanto mais moléculas eu coloco, ó, a pressão aí vai bombar, vai explodir. Vamos colocar até explodir.
Vamos pôr. Ó, explodiu. Foi todo mundo embora. Então, o que eu vejo? Que a pressão e o número de mols, eles são o quê? Diretamente proporcionais. De boa de entender por enquanto, não tá? Tá tranquilo. Então, eles são diretamente. Eu posso colocar o número de mols aqui, ó, diretamente. Ó, o número de mols inteiro aqui, né? Então, eu tenho essa aproximação aqui. A pressão é aproximadamente a temperatura vezes o inverso do volume vezes o número de mols, tá? Que a gente viu que a pressão e o número de mols, ó, diretamente. Se eu aumento o número de mols, a pressão vai aumentar. Se eu diminuo o número de mols, a pressão vai diminuir. Tudo bem? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Uma ideia, a ideia do R, e é aí que surge a ideia do R, que é a constante dos gases ideais, que é o R, é a chamada constante dos gases. Tá? Para que serve esse R? Vamos tentar imaginar uma situação em que você usaria um R. Olha lá. Deixa eu colocar aqui só para ver o chat, para qualquer coisa, se vocês falarem algo, eu ver. Né? Então, olha lá, vamos supor que você tem uma equação que é o seguinte aqui, uma equação aleatória, vou colocar ela até de uma cor aqui, roxa. Always, só para a gente tentar entender. Né? Eu falo aqui que quando um lado da equação é 2, o outro lado da equação vai ser 6. Quando um lado da equação é 4, o outro lado da equação vai ser aproximadamente... deixa eu pensar. 12. Quando esse lado aqui é 8, o outro lado ali vai ser aproximadamente 24. Existe algum valor que eu possa colocar deste lado da equação? Na verdade, eu podia ter feito até o contrário, mas assim tá ótimo. Deste lado da equação, que ao invés de ficar proporcional, eu consiga trocar esse proporcional e ele ficar um número igual? Existe algum valor que eu possa colocar para ficar igual nas três ali? Algum número constante que satisfaça essas três? Existe ou não existe? Alguma constante que eu coloque aqui, ó. E isso daqui, ao invés de se tornar uma proporcionalidade, se torne uma igualdade. O que eu poderia colocar? Qual valor eu poderia colocar aí? 3. Boa, o Gil falou 3. Era o 3 que eu queria pensar mesmo, mas só que aí o 3 a gente teria que colocar desse lado aqui, né? Mas pode ser, vamos botar desse lado aqui, não tem problema o lado que a gente coloca. Vamos colocar o 3 aqui, seria 1/3, por isso que eu até falei, a gente fez meio invertido, eu fiz meio invertido, para tentar explicar. 3. Por quê? Agora sim, 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 4, 12. Então eu posso trocar aqui por igual. Esse valor, ele é sempre constante, e essa constante, ela serve para quê? Para você trocar esse sinal, né, de proporcionalidade para um sinal de quê? De igualdade. E é aí que surge quem? Que surge o R. Quando você pega aqui, nessa equação, e multiplica um R aqui, você consegue fazer o quê? Você agora consegue fazer assim, ó, P é igual R vezes o T vezes 1 sobre V vezes o N. O R, então, ele é uma constante, né, que serve como um ajuste para a equação dos gases para ela se tornar uma igualdade entre essas grandezas. Tudo bem? Aí o que a gente pode pensar aqui? Né? Que esse volume, ele está dividindo desse lado, ele pode passar para aquele lado de lá fazendo o quê? Se ele está dividindo de um lado, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar o quê? Pressão vezes o volume vai ser igual a R vezes T vezes N, ou então, se você quiser, PV, NRT, a ordem dos fatores aí, nesse caso, não vai alterar o produto, né? E aí, aqui é a equação dos gases, que a gente já viu aí, que a gente já sabe. A equação dos gases, que é a equação de Clapeyron. Então, essa equação, mais do que a gente decorar, pessoas velhas não recusam trabalho, a gente tem que ver o quê? Que ela é uma equação que ela é facilmente deduzida, justamente porque esses pensamentos que a gente tem
né, de a pressão aumenta ou diminui. Um outro ponto que a gente pode tocar, que eu já vou adiantar até a parte da aula. Aqui, ó, eu não precisava nem fechar, toda hora não precisa fechar. Quando a gente fala de pressão, né, o que é a pressão? Vamos aqui usar já esse sisteminha para a gente pensar o que é a pressão. A pressão, né, de um sistema, ela é dada quando a molequinha vai chocar com a superfície do seu volume ali, do recipiente que está dando seu volume, né? Quanto mais moléculas eu coloco, maior vai ser o número de choques que está acontecendo ali entre as molequinhas e o recipiente. Ó, sempre, se a gente olhar, tem molequinhas se chocando ali. Então, que quando você enche um balão, você está aumentando a pressão interna daquele balão, porque você está adicionando o número de mols cada vez mais que você sopra lá de vários gases. Então, a pressão, ela é dada o quê? Ela é dada pela força que a molécula colide sobre a áreazinha que é a área que ele está lá. Quando eu aumento a temperatura, olha a velocidade das moléculas, é visível isso, ó, olha a velocidade. Elas ficam muito mais rápidas. A gente viu isso nas primeiras aulas, que a temperatura nada mais é do que uma medida da energia cinética das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas. A mesma coisa se eu diminuir a temperatura aqui, ó. Diminuo um monte. Olha lá como é que elas vão ficando todas devagarinho, ó. Todas muito mais lentas. Ou seja, quando elas se chocarem com a parede do recipiente, elas vão ter uma força muito menor e vão ter, então, uma menor pressão, né? Ou seja, você pode pensar, a pressão, ela diminui com a temperatura, né? Cada menor temperatura vai ser uma menor pressão, tudo bem? Se eu mexo no volume também, ó, aumentei o volume, então agora tem uma área maior para as molequinhas se chocarem, vai acontecer menos choques dessas molequinhas com a parede do recipiente, então vai ter uma menor pressão quando eu aumento ali a minha área. São coisas que são intuitivas, né? A gente já consegue pensar nisso naturalmente. E a equação dos gases ideais, querendo ou não essa equação, ela é isso, esse pensamento natural que a gente tem, que é da pressão vezes volume, RNT, NRT, PV, NRT, que é a equação famosa aí. O R, ele aparece por isso, então, né? Ele é um valor constante, tá? Dado aí na CNTP, né? O R adquire esse valor aí. Aqui tem vários valores de R, ó. Ai, mas não é constante? O que está acontecendo? Por que está desses valores? Por que tem esses valores aí? Porque depende da unidade, ó. Um valor que a gente vai usar sempre usa muito de R quando vai fazer cálculos. Por exemplo, litro. Quem é dado em litro aqui nesse caso? Volume, né? Aí tem outro aqui. ATM. Quem é dado em ATM? A pressão. Então, a pressão tem que ser dada em ATM. Ao outro, tem outro valorzinho aqui. Kelvin a -1. Quem é Kelvin? Temperatura. E mol, quem é mol? Número de mols, né? Agora, se você muda de litros, vamos supor que você muda... Não, vamos pegar um aqui diferente. De ATM para milímetro de mercúrio. Olha lá, passou de 0,08 para 62,365. Então, se um problema, por exemplo, te dá lá, a pressão de um sistema é 780 milímetros de mercúrio, ou seja, você já tem que olhar, estou tendo a minha pressão em milímetros de mercúrio, seu volume está em litros, temperatura em Kelvin e o número de mols em mols, você vai usar esse valor de R aqui, 62,3637, tá? Normalmente, provas ou outros lugares, essas tabelas de valor de R não precisa ser decorado, porque você tem aí tabelas, tá? Você decorar uma coisa que é dada numa tabela é um pouco bobeira, mas depende, né? Se você for fazer um concurso que ele não dá o valor das constantes, você tem que ter decorado aí. Então, olha aqui um problema para essa equação do PV-NRT aí, ó, né? Olha lá, imagine um balão, ele tem aqui 2 litros, então o volume do balão é 2 litros, né? Temperatura, 30 graus Celsius, e a pressão é em 2 atm. Um ponto importante aqui, gente, é o seguinte, graus Celsius. O grau Celsius, quando a gente fala de graus Celsius aí, né, falando de temperatura, ele é sempre um problema. Por que ele é um problema? O grau Celsius é um problema, e coloquem isso na cabeça de vocês,
Sempre. Por quê? Porque ele possui valores negativos, né? Vou colocar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo lá, né? Vamos supor que você está fazendo a sua conta, você está lá no Rio Grande do Sul, e lá faz a temperatura de menos 3 graus, menos 5 graus Celsius. Vamos supor, tá? Olha aí o problema dos valores negativos. A temperatura, por exemplo, temperatura menos 5 graus Celsius. Você está lá no Rio Grande do Sul. Vamos tentar fazer esse mesmo problema. Pressão vezes volume igual a N vezes R vezes T. Quanto que vai ser a minha pressão? 2 atms. Volume, 2 litros. Número de mols é o que você quer saber. O R, aqui já tem um problema, né? O R não existe, tá vendo? Não existe R para graus Celsius. Não existe, tá? Já por que não existe? Porque ele não é usado. O grau Celsius, abandona o grau Celsius quando vocês forem fazer conta na matemática de temperatura. Falou de temperatura, abandona o grau Celsius. Tenta sempre fazer em Kelvin. Tudo bem? Mas vamos só, por ilustração, usar esse valor aqui, ó, 0,082, tá? Seria para Kelvin, mas vamos usar só para a gente ver. 0,082 vezes uma temperatura que vai ser quanto? Menos 30, né? Menos 5 graus. Então, vamos lá. Esse número está multiplicando, vai ficar 4 dividido por 0,082 vezes menos 5, né? Vai ser igual ao número de mols. Quanto que dá 0,082? 0,082 vezes 5 dá 0,41. Então, vai ficar 4 dividido por menos 0,41. Vai ser igual ao número de mols, que vai ser igual aqui, ó, 4 dividido por isso, que vai ser igual a... Aí, ó, mais com menos 9,75. Olha o valor que dá o número de mols, só para a gente exemplificar aqui. Menos 9,75 mols. Ou seja, ou você é um gênio e descobriu a antimatéria, né, um negócio negativo, um número de mols negativo. Como é que é um número de mols negativo? Não existe, tá? Então, por isso que a gente não usa o grau Celsius, porque ele tem números negativos, e esses números negativos nas contas, eles vão levar você a achar resultados negativos de valores, de coisas que não tem como ser negativo, né? Um número de mol negativo, como é que é o número de mol negativo? Então, não usa, tá? Gasta um tempo falando isso aqui, para vocês se lembrarem disso. Estou falando do Rio Grande do Sul. Se lembrar desse ponto aí, tá? Então, não usa. Qual é a temperatura que a gente usa, que não tem nenhum negativo? É o Kelvin. É o Kelvin, tá bom? Então, usa o Kelvin, que não tem erro, e é muito fácil a transformação. Se fosse uma coisa que desse trabalho ainda, mas não é, basta fazer o quê? Basta fazer o quê? Né? Basta 30 mais 275. Opa, 273,15. Às vezes tem gente que arredonda, tá? Mais 273,15. Então, aqui vai dar 7, 8, 9, 10, 303,15 graus Celsius. Tô falando para vocês, não usa. E aí usa aqui. Kelvin, tá? Porque o Kelvin não tem negativo. O Kelvin é o seguinte, chegou no 0 Kelvin... Ah, apertei o botão errado. Chegou no 0 Kelvin, acabou. Parou, as moléculas estão paradas, não tem um Kelvin negativo no sistema. Tá bom? Espera destravar aqui. Então, quanto que vai ficar aqui, ó? Pressão, aí é a mesma coisa, fazer pressão vezes volume igual a nRT. Agora sim, ó, pressão 2 litros vezes volume 2. Pressão 2 atm, volume 2 litros. Número de mols é o que você quer saber. O N vai ser ali, ó, 0,082057, vamos arredondar, né? 0,082057 vezes a temperatura, que vai ser o quê? 303,15 Kelvin, tá? Então vai ficar aqui a mesma conta que a gente fez, né? O N vai ficar igual a 4
dividido por, deixa eu multiplicar já de uma vez, 0,082057 vezes 303,15, 24,875, 24,875, que vai ficar 4 dividido por isso, 0,16 mols. Tudo bem? Então, fácil, a aplicação dessa equação é fácil, olha aí, ó. Quantos gramas de oxigênio tem no recipiente de 300 ml a 0,12 atm e 10 graus Celsius? De novo, antes da gente fazer aqui, ó, 273,15 mais 10 vai dar 283,15 Kelvin, tá? Então, vai usar essa temperatura. O R vai ser dado qual? 0,0, é 0,00820 57. Mas eu estou hoje invertendo as coisas aqui. 75 não, 57. Ó. Quais as unidades dele lá, ó? Litro por atm por Kelvin por mol. Litro vezes atm vezes Kelvin vezes mol. Quanto que dá esse problema aí? Responde para mim, meu povo de Deus. Lembra disso aqui também, ó, esse mol a menos 1, eu não sei se foi o Maurício que me perguntou uma vez na aula passada, quando você diz que algum número elevado a menos 1, você pode pensar que ele está no seu denominador, né? Então, se você faz assim, ó, A vezes B a menos 1, vai ser igual a A sobre B. É uma maneira chique de você escrever A sobre B em uma única linha lá, né? Se você quiser escrever no seu Word, lá no seu TCC, que mol por litro, né? Em vez de você colocar mol na mesma linha, barra, litro, uma maneira mais chique, elegante, é você colocar mol vezes litro a menos 1. Tá? Muito mais bonitinho, olha aí como fica muito mais representado. Quanto que dá essa conta aqui? Usando a equação aí, pressão vezes volume, igual a N, R, T. Quanto que dá? Tem alguém fazendo? Eu vou fazer. Maurício está cantando parabéns e eu perguntando quanto que dá. Vamos ver. Ó, a Anne está respondendo 83. Vamos lá olhar. Então, a pressão. Pressão é 12 atms, que eu não sei. Vamos fazer agora 12 vezes o volume. Ó, o volume 300 ml. Toma cuidado, eu não sei se você transformou, Anne. Deve ter transformado. Em ml está em litro. Então, o volume vai ser 0,3. Né? Por quê? Porque 300 ml é 0,3 litros aí, né? 12 vezes 0,3 é igual a N vezes 0,082,057 vezes 283,15, né? Deixa eu apagar aquilo ali só para não ficar bagunçado aqui o nosso quadro. Vamos colocar o N aqui. O N vai ficar igual a quanto? 12 vezes 0,3, 3,6, dividido por 0,082057 vezes 283,15, 23,23, que vai ser igual aqui, ó, 3,6 dividido por isso, 0,15. Opa, deixa eu apagar aqui. 0,15 mols.
Vamos até arredondar, ó, 0,155 mols. Agora, olha aqui. Mols, eu estou perguntando o quê? Quantos gramas? Aí é fácil, né? Quantos gramas de O2? Qual a massa molar do oxigênio? Vamos arredondar. O oxigênio ele tem 16 gramas por mol. Tudo bem? Do oxigênio. Ou seja, o O2 vai ter o quê? 32 gramas por mol. Né? Aí é só fazer o quê? Regra de 3. 1 mol tem 32 gramas. 0,155 mols vão ter X gramas. X vai ser igual a 32 vezes 0,155 vezes 32, 4,95 gramas de O2. Tudo bem? Aqui, ó, eu descobri o número de mols, mas eu estou perguntando o número de gramas. Já coloquei justamente esse problema para já dar essa confusãozinha, só no sentido assim, tem problema não, Anne, é assim mesmo. Daqui a pouco pega o jeito. Uma coisa é, se atentem sempre às unidades, e aqui está perguntando gramas, se você achou em mols, é fácil, né? Gramas para mols é só você usar a massa molar. Falou de transformar de gramas para mol, é massa molar. Então, a resposta aí ia ficar 4,95 gramas. Deu para entender? Tranquilo esse probleminha aí? Alguma dúvida? Professor, Diga. nessa questão aí, quando ele está pedindo assim, de O2, né? No caso, o exemplo não tinha dado a quantidade de gramas, né? Do oxigênio. Não, é o que está sendo perguntado. Ele não tinha dado a massa molar do oxigênio. Isso. Uhum. Ele não tinha dado a massa. Porque a gente chegaria, se a gente fosse se a gente chegasse na resposta, a gente ia chegar só no Se 0,155 vocês mols. chegassem aqui, normalmente as pessoas respondem o quê, às vezes, né? Vamos supor que eu coloco essa questão na prova. Muitas, eu já coloquei, eu acho, inclusive. A galera para aqui, ó, pum, 0,155 mol. Até porque eu acho que já fica um pouco traumatizado ali da Maria Amélia de conseguir fazer a equação, a hora que faz, que chega ali no número de mols, é isso que eu encontrei, tá certo. Né? Mas aí eu consideraria, sim, em certa parte, mas tem que se atentar que está perguntando quantos gramas e não quantos mols, tá? Ou seja, 4, Mas aí na questão tinha que colocar também, então, a quantidade de gramas, né? A massa molar do oxigênio, por exemplo. sim, sim, pode ser que sim. Ou então podia ter uma tabela periódica no final da prova e não falar nada, justamente para o aluno cair na arapuca aí, entendeu? Se eu Ah, colocar esse tô vendo a problema, arapuca. aqui, colocar a tabelinha periódica lá no final da prova. Lá no final da prova tem uma tabela periódica com a massa molar de todo mundo e perguntar quantos gramas. Às vezes cabe a você tentar chegar à conclusão que se eu estou perguntando quantos gramas e você chega no mol, você tem que usar a massa molar. Porque nem sempre os problemas eles virão todos completos para você usar todos os dados que estão ali. Se não tiver um dado ali, é porque não é para você fazer alguma conta. Mas tome cuidado. Na minha prova eu colocaria sim, na mesma enunciado, não tem problema. Não faria esse tipo de coisa assim, mas tomem cuidado porque isso acontece, gente. É a vida, né? As pessoas às vezes querem ver se você está aí ligado no que está sendo perguntado ali, se é grama, se você está descobrindo mols, e você tem que saber transformar de mols para grama aí. Tudo bem? Mas é tranquilo. Depois a gente faz essa equação aqui, essa questão do semestre passado. Tudo bem? E aí alguns conceitos que a gente tem que pontuar aí, tá? E colocar só para a gente regular aí algumas unidades aí, né? Quando a gente fala de pressão, tirando essa dúvida do Maurício ali na outra questão, estava todo mundo tranquilo nessa daqui? Eu expliquei para o Maurício a parte ali e passei reto. Gente, ficou muito bom esse Google nesse novo formato que está aqui, porque agora eu consigo ver N, Samuel, Elbert, Gil, Brenda, Ingrid, Maurício, Paulo e Isabela. Eu consigo ver todo mundo ao mesmo tempo.
Dá até para tirar a fotinha. Ficou bem melhor. Olha aí, propriedades dos gases aí. Quando a gente fala de pressão, né? Quando a gente está falando de pressão, igual a gente falou lá, pressão é dada por força por unidade de área. O aparelho que é usado para medir a pressão aí é o chamado barômetro, tá? Barômetro ou manômetro, ele serve para medir a pressão. E as unidades que são medidas a pressão aí, normalmente vai ser o Pascal, né? Pelo sistema internacional, mas a gente usa bastantaço mesmo, o ATM e a milimetragem de mercúrio, né? E a milimetragem de mercúrio é uma unidade que a gente tem que explicar da onde vem, porque às vezes as pessoas não sabem da onde vem ou da onde surgiu esse termo milímetro de mercúrio. E olha lá, esse termo surgiu daqui, ó. As pessoas começaram a medir pressão desta maneira aí. Então, metia o dedo no mercúrio lá, metia. Sujava o dedo de mercúrio, bota o dedo na boca e se contamina com mercúrio pro resto da vida? Sim. Tem problema? Tem. Hoje em dia tem. Antigamente, nego era tora. Então, olha aí. Pega um canudo, enche esse canudo de mercúrio, claro, com uma circunferência aqui específica, vira ele num pote aqui, ó, vira ele num pote, e ele vai descer o mercúrio até certo ponto. Vai descer o mercúrio até certo ponto. Até que ponto que vai descer esse mercúrio? Agora a gente tem um desenho aqui. Até que ponto que vai descer esse mercúrio? Até a pressão externa, essa pressão externa, ser igual à pressão que está sendo exercida pela coluna de mercúrio aqui. Pela coluna de mercúrio aqui. Tá? Porque essa coluna de mercúrio vai exercer uma pressão. Quando essa pressão externa for igual isso daqui, ele para de escorrer. Ele para de escorrer ali. Tudo bem? E aí as pessoas começaram a medir. Chegaram lá no nível do mar, lá, né? Chegaram na praia. Vamos fazer uma praia aqui. Chegou lá no nível do mar e mediu essa coluna de mercúrio. E qual a altura que teve essa coluna de mercúrio? Quando eles mediram lá na praia. Quando eles mediram, fizeram essa medida lá na praia, da cumbuquinha com mercúrio aqui e a coluna. Não consigo desenhar reto, não vai sair reto. Mas tá a coluna aqui. Qual a altura que ficou o mercúrio? Adivinhem só. 760 milímetros. Por isso que é 760 milímetros. Tá? E se eles estavam no nível da praia, eles falaram, então, 760 milímetros de mercúrio é um ATM, que é a pressão ao nível do mar aí. Então, esse 760 é a altura do mercúrio aqui, 760 milímetros de mercúrio. Eu podia falar 76 centímetros de mercúrio? Poderia, mesma coisa, 760, 76, tá? E interessa ser mercúrio? Interessa, porque quando a gente olha pressão, né? Igual aqui, ó, que tá o canudão colocado aqui, a pressão, olha aqui, ó, ela vai ser dada por quem? Pela densidade da substância, ou seja, a densidade da substância interessa, então tem que ser mercúrio para ficar 760? Tem a gravidade e a altura, né? Então a altura aqui está relacionada diretamente à pressão, e essa altura aqui, então, que fica relacionada à pressão, o termo 760 milímetros de mercúrio, ele vem, então, desse experimento que os caras fizeram. E aí, agora uma pergunta para vocês, né? Tá aqui a montanha, nível do mar ali embaixo, aqui, ó, praia, água de coco e tudo mais. Aqui, montanha, né? Uma casinha aconchegante com uma lareira. Você, o seu amor e um vinho. Primeira pergunta, aquele, onde você queria estar? Tô brincando. Mediu aqui. Deu 760 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. Tudo bem? A altura lá. Desceu o canudo. Aí os caras subiram a montanha. Mediram aqui. Gente, eu não consigo fazer uma... Nossa Senhora. Ficou parecendo uma fumaça. Eu não consigo fazer uma reta nessa mesa. Vou tentar aqui. Deixa eu ficar de lado para fazer. Ai, meu Deus.
Deixa eu apagar. Enfim, a ênfase não é... O importante não é esse aqui. Deixa eu colocar um traço reto ali para a gente tentar imaginar. Imagina que é uma reta, tá? Ó. Que isso! Retinho aqui, retinho aqui. Qual altura esse negócio vai ficar? Não, não qual altura, mais opção A e opção B. Maior ou menor? A altura dessa coluna, se você subir a montanha, vai ficar maior ou menor? Subir na montanha. No nível do mar, 760. Na montanha, 780 ou 720? E aí, meu povo? Quanto? Cidadãos, menor. Isabela Tupi disse menor. Alguém concorda? Anne, menor. Por que menor? Olha lá. Vai ficar menor, sim, se você falou menor. Parabéns, você acertou. Por que vai ficar menor, gente? Porque a pressão, olha lá, olha aqui. Deixa eu até colocar de outro lápis aqui. A pressão aqui, ó. Porque a pressão, arruma, Gil. Porque a pressão vai ser dependente da altura, e se você diminuir a altura aqui, você vai diminuir a sua pressão. Né? Ao nível do mar, você tem uma coluna, vamos desenhar uma coluna aqui. Bom, aqui dá para apagar um pedaço do desenho, só esse PowerPoint assim é maravilhoso. Ao nível do mar, você tem uma coluna atmosférica aqui, ó. Essa coluna é gigante. Formado por quem? Pela sua atmosfera. Nós vivemos pressionados por várias moléculas de gases na nossa cabeça. Né? Em cima da sua cabeça tem uma coluna de muito gás. Tá? E essa coluna aqui, ó, se a gente fizesse na mesma altura, né, da atmosfera, aqui, ó, essa coluna ela ia ser menor. Ou seja, a gente tem uma menor pressão atmosférica na montanha do que aqui em cima, né? Isso daí rola o quê? Quando você viaja de avião, ou quando você está subindo a montanha, ou descendo a montanha, que você está viajando, que você começa a ficar com aquela pressão no ouvido, né? Uma coisa meio irritante no ouvido, que chega, às vezes dói, às vezes em algumas pessoas dói. Mas por quê? Porque você está tendo uma diferença de pressão muito grande. Então, se você pular, às vezes, numa piscina muito funda e afundar ali, piscina você vê isso mais ainda, por quê? Porque o líquido, ele tem uma maior densidade, uma densidade muito maior ainda do que o gás. Né? Então, você consegue ver uma diferença de pressão muito maior com a variação da altura. E quando você pula numa piscina funda, tenta ir lá perto do ralo da piscina, chega a dar uma pressão no ouvido, assim, dá uma dorzinha no ouvido, um negócio no ouvido. Por quê? Porque a pressão é muito alta e o seu ouvido, ele tem o tímpano, que é aquela membraninha fininha ali, que ela é muito sensível à pressão. Por quê? Porque é ela que vai vibrar e fazer essa vibração transformar, né? Aí a gente já está viajando com outra coisa. Mas então, se a pressão aqui vai ser menor, para representar na altura aqui, essa altura aqui, então, do milímetro de mercúrio, seria, então, nesse caso aí, menor, tá? Então, a maior pressão que você consegue medir, claro, a gente está falando de pressão na Terra, que não pressão no fundo do mar, tá? Mas seria aqui os 760 milímetros de mercúrio, tudo bem?
a maior. Se você conseguir aumentar, é porque aí você já está, então, descendo aí ao nível do mar, alguma coisa, se a gente estiver falando de gases, 760 milímetros de mercúrio. E igual a gente falou, né? A pressão é exercida, então, quando essas bolinhas elas se chocam ali na parede do recipiente, né? É a sequência incessante de colisões das moléculas com a superfície. Isso é uma coisa até engraçado assim, né? Como que quando a gente enche um balão, eu sempre falo nas aulas, eu sempre vou falar, às vezes você enche um balão ali de gás, aí o Maurício que está na festa, você vai encher esse balão vai ficar cheio, sei lá, uma semana, assim, não cheião, né? Ele, depois de uns 3 dias ele já começa a ficar meio borocochô, mas imagina que as moléculas ficam aí um tempão fazendo esse movimento aqui, ó, sem parar. Elas demoram muito para perder essa energia, né? Porque na nossa cabeça a gente tem a ideia de que as moléculas, tipo assim, se você pegar uma coisa e deixar ali ela se movimentando, uma hora ela vai parar rapidinho, né? Mas no universo molecular, imagina, a molécula consegue ficar aí uns 3 dias segurando a mesma pressão, mantendo a mesma velocidade ali de colisão e de choque com isso daí. Eu acho isso uma viagem sempre. Sempre eu fico pensando nisso. Caraca, como é que pode? E por isso que de vez em quando também você tem que calibrar o seu pneu, né? Você tem que calibrar seu pneu se começa a fazer muito frio. Às vezes nos países mais gelados lá você tem que ter uma calibração de pneu específica, calibrar às vezes com gases diferentes. Enfim, para aí vai, né? As unidades que a gente vai usar bastante aí é o Pascal, a atmosfera e o milímetro de mercúrio, mas também existe esse Thor aqui e existe esse bar. Esse bar aqui eu vejo quando eu vou em posto de gasolina, né? O posto de gasolina, se eu não me engano, qualquer coisa me corrijam aí, mas eu vejo o posto de gasolina, ele é sempre escrito em bar, né? A pressão é colocada em bar lá. Mas o comum é a gente ver o Pascal, o atmosfera, né? Que é 10 a quinta Pascal, né? Aqui tá, não tá explicado muito direitinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tem uma atmosfera aqui, ó. 1 Pascal é 10 vezes 10 a menos sexta atmosfera, então o contrário também, né? 1 atmosfera vai ser igual a 10 a quinta e 10 vezes 10 a quinta Pascal, ou 10 vezes 10 a sexta, mas é aquele valorzinho que está colocado aqui. Mas o que a gente mais vai usar mesmo é o 760 milímetros de mercúrio, um ATM. Vocês usam muito 760 milímetros de mercúrio? Cilindro de mercúrio também usa? Bar? O bar ele é 10 a quinta Pascal aí, ó. Né, uma unidade de força também. Tipo assim, é unidade, né? A gente toma costume de usar aquilo lá e a gente não pensa muito. Por exemplo, quando eu vou calibrar o meu carro, eu coloco lá. Ah, não, o do carro é PSI, né? PSI. É engraçado, aqui não tem PSI, mas depois a gente procura, não é? PSI? Né? Eu coloco lá no carro lá, 35 PSI. Não sei o que é o PSI. Qualquer coisa, coloquem aí. Depois dá uma curiosidade aí, a gente dá uma pesquisada. Mas é uma unidade de pressão, a gente não coloca, não fica pensando, 35 PSI é 10 a nona atmosfera, 10 a quinta Pascal. Não pensa muito nisso daí, a gente vira uma coisa usual na nossa vida. Só para mostrar que existem unidades de pressão, o que a gente mais usa é um ATM 760 milímetros de mercúrio, ou um ATM aqui, tá mais bonitinho, né? É esse número que tá dando aqui mesmo, ó. 101,325 quilopascal. Quilo é 10 a terceira Pascal aí, tá? O que eu ia falar? É uma história engraçada, né? Isso é coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Olha, para vocês verem como é engraçado e como é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça. Um dia eu fui fui encher o pneu da bicicleta no posto e tinha uma senhora que estava enchendo o pneu do carro, né? Aí eu fui lá, simpático, ajudei ela a encher o pneu do carro, coitada da senhora. Aí ela agradeceu e eu fui encher o pneu da bicicleta, mas eu não fui lá regular na máquina o pneu da bicicleta, porque já estava na mesma milimetragem, né? Ela estava colocando no carro dela 30 e eu coloco no pneu da bicicleta 30 também. E aí ela ficou abismadíssima. Ela ficou assim, meu Deus, mas você vai colocar a mesma quantidade que eu coloco no pneu do carro, no pneu da bicicleta? Ai, velho, nossa senhora. Eu falei, não, senhora, isso daqui é unidade de pressão. Então, se você tem um pneu menor, uma menor quantidade de gás vai exercer a mesma pressão ali. Eu quase dando aula para mulher no posto de gasolina. Mas você vê como a cabeça das pessoas né? Às vezes, algumas pessoas, e as pessoas têm esse, tipo assim, como não é o usual dela ali,
ela vai achar, às vezes, que isso daqui é a quantidade que você está, né? 30 PSI é a quantidade de ar que você está colocando lá dentro, mas é a unidade da pressão. Então, claro, eu posso colocar 30 PSI no carro, no pneu do caminhão ou na bicicleta. É a mesma quantidade de gás? Não, vai variar a quantidade de gás. Mas eles vão possuir a mesma pressão, tá? Então, depois dessa aula, não sejam essa senhora que acha que eu vou colocar, meu Deus, você vai explodir o pneu da sua bicicleta. Tudo bem? Achou, ela ficou de cara, ela falou, nossa, você esqueceu de trocar. Ela foi, tipo, me salvar ali, achando que o trem ia explodir na minha cara. Eu falei, meu Deus. Para a gente terminar a aula de hoje, que era até aqui mesmo a aula, a gente vai falar sobre temperatura. Essa parte de temperatura aqui é só falando mesmo, né? Já falamos que temperatura maior, a velocidade é maior, temperatura menor, a velocidade das partículas é menor, né? E que a gente sempre usa o Kelvin. Daí já acabei de pontuar ali aquela mesma coisa. Toma cuidado, não é graus Celsius, é sempre para fazer em Kelvin, porque Kelvin é sempre positivo. O Kelvin é sempre alegria, tá? Sempre positivo. Para terminar, esse probleminha aqui, ó, esse problema sempre pega todos vocês, sempre. Eu não coloco na prova porque é maldade, mas ele é um problema maldoso mesmo. E é o seguinte problema aí. Você tem o cilindro A, cilindro B, cilindro C, tá? Nos 3 cilindros, você tem esse pistão aqui. Ele pode se mover para cima ou para baixo tranquilamente, da mesma maneira, tá? Ele não é travado, essa quantidade aqui, não é travada, tá? O cilindro A e B tá a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, 20 graus Celsius. O cilindro C, 80 graus Celsius, igual está aqui. E aí eu pergunto, qual a relação da pressão nesses 3 cilindros aqui, ó, né? Qual a relação da pressão nesses 3 cilindros? Quem tem maior pressão, quem tem menor pressão? Como está a relação da pressão entre eles aí? Ô, Maurício, você não vai achar que ia colocar 30 lá é diferente de todo mundo. Mas qual é a relação? Esse problema é difícil. Não é difícil, ele é uma pegadinha, pegadinha. Qual tem mais pressão, meu filho? Tem mais pressão quem? Segundo o Maurício aqui, então, um voto para o C no mais pressão. Vou colocar aqui, ó, um voto. Samuel também votou no C, 2 votos aqui para pressão no maior C. Vou colocar aqui menor pressão do outro lado aqui, ó. E aí, alguém mais quer votar? Alguém mais? Isso entre B e C. Não, entre A, B A... e C. Entre todo mundo. Qual a relação entre eles aí? É tipo assim, o fulano tem maior, o segundo tem menor e o outro tá no meio, ou quem tem menor pressão? Vocês acham? Ou quem não tem menor pressão? Ou como é que tá a pressão? Na menor pressão é o cilindro A. Aí quem está no meio é o cilindro B mesmo. E o cilindro C tem a maior pressão. Pelo fato da temperatura. Maior a temperatura, maior a pressão. Mesmo que esteja o êmbolo lá na mesma altura, o B e o C, mas a temperatura vai influenciar na maior pressão. Olha aí a teoria já fundamentada, Maurício fundamentando sua teoria. Gil tem o A em qual? Maior ou menor? A Anne colocou maior pressão no C também, por causa da temperatura. O Gil colocou A em quê? Menor pressão? Eu acho que deve ser menor pressão. Segundo voto aqui, um voto para o Gil aqui. Na verdade, já é só um que o Gil falou, só o Gil falou A. Mais alguém quer votar? Olha a fera solta.
acabando o latido, virar a resposta. Depois do latido comercial. Tá brava? Ela ainda olha para mim para ver se tá... A amiga ainda olha para mim para ver se tá bem, assim, se tá fazendo o serviço certo. Tá bom, amiga, tá bom. Isso, tá bom, obrigado. Vigiar na casa. Obrigado. Isso. Ó, foi feliz, abanando o rabo. E a letra B tem um volume razoável, médio, pelo fato do volume, né? Ser menor que A. Pressão razoável que você está dizendo. Agora, olha a resposta dessa sacanagem aqui. Todos possuem a mesma pressão. Para confundir todo mundo. Para que é esse problema? Para você achar que acabou a aula entendendo tudo e ver que não é mentira. Todos têm a mesma pressão. Por que todos têm a mesma pressão? Olha aí, vamos pensar todo mundo junto aqui. Primeiro ponto aqui, ó. O cilindro poder mexer para cima e para baixo, né? Permite o quê? Permite com que a pressão que exista aqui dentro, né? A pressão que é o choquezinho das moléculas aqui dentro, a molequinha se chocando aqui dentro, seja a mesma pressão. Que horas que ele vai parar de mexer? Quando a pressão dele for igual à pressão que está aqui fora, não é? Por quê? Porque se a pressão que está aqui fora for maior, o cilindro vai descer. Se a pressão que está aqui dentro for maior, o cilindro vai subir. Quando essa pressão de fora for igual à pressão que fica aqui dentro, a pressão que está aqui dentro, né? Quando essa pressão for igual, o cilindro vai parar. Quando elas forem iguais. Tudo bem? Então, se o cilindro dos três está parado, é sinal que lá dentro os três possuem o quê? A mesma pressão, porque quem está exercendo a pressão neles aqui, ó, eles não estão fechados, assim, não estão travados aqui com medidor. Então tem que colocar a pressão atmosférica. Então, todos eles estão aqui dentro à pressão atmosférica do lugar. Todos eles estão à pressão atmosférica. E esse é um problema que ele leva você o quê? Porque a gente já tende a pensar na nossa cabeça sempre que o quê? Que quanto maior a temperatura, maior a pressão. Mas eu não falei em nenhum momento a quantidade de gás. A gente não comentou, por exemplo, sobre a quantidade de gás. Então, se esses daqui estão a 20 graus Celsius, como que esse daqui, ó, como que esse que tem uma menor um menor volume está uma mesma pressão desse daqui que tem um maior volume? Por quê? Porque esse aqui tem menos gás. Pegadinha total, esse aqui é tipo só para... Não, a pegadinha total aí que eu vi é porque, tipo assim, se tivesse dado no exemplo que eles estavam a uma pressão atmosférica, aí sim. Não, mas aí se eu falar para vocês... Se eu falar para vocês, eles estão a pressão atmosférica, eu já estou falando, eles estão a pressão atmosférica. Você queria que a resposta, eu já, tipo assim, se eu falar, eles estão abertos à atmosfera, você queria que eu falasse? É, porque não fala se é um circuito fechado ou aberto. Ué, é fechado, mas igual eu falei, esse daqui pode se movimentar, ó, esse êmbolo aqui, ele pode se movimentar, né? Tanto que estava até desenhadinho aqui, ó. Ele tem liberdade para subir e para descer. Você queria que eu falasse, eles estão na praia? Os três estão na praia. Pode ser, os três estão na praia, no mesmo ambiente. Então, a pressão externa é a mesma. Pronto. É a pressão, não é a pressão atmosférica que seria falar. A pressão externa para fora deles aqui, a pressão externa é igual a uma atmosfera. A pressão externa é uma atmosfera. Isso. Pronto. Mas mesmo eu acho que se eu falasse assim, a pressão externa é uma atmosfera, vocês iam falar que esse daqui é maior. Por quê? Porque esse daqui já é... Isso daqui, esse problema, eu peguei de um artigo que o cara coloca justamente isso, que a gente fica estudando a pressão e tudo mais, mas a gente tem no nosso inconsciente que se você tem uma maior temperatura e um menor volume, você tem uma maior pressão. Então, sempre, todo mundo responde o quê? Que esse daqui tem uma maior pressão, que o A tem uma menor pressão,
e que o B está no meio dos dois ali, porque você diminui o volume, aumentou a pressão, mas eu não falei da quantidade de moléculas, entendeu? Então, sempre quando a gente fala de pressão das coisas, você tem que ver, e para isso que eu coloquei esse problema aqui. A gente sempre tem que ver a quantidade de gás, a gente sempre tem que lembrar, e é para isso que serve pressão, volume, nRT. A gente sempre tem que lembrar da equação do Clapeyron, porque ela sim vai colocar todo mundo junto, né? Pressão, volume, temperatura. Aqui a gente está vendo volume, né? A temperatura, mas a gente não está vendo aqui, ó, o número de mols. Pode ser que o número de mols esteja variando e todos eles a pressão vai ser a mesma. Tudo bem? É meio que pegadinha, mas é para mostrar que sempre a gente tem, quando fala de gás, a gente tem que saber pressão, volume, temperatura e número de mols. Tem que colocar esses 4 parâmetros sempre, comparar eles entre os 4 aí, tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse ligado, ia ser assim, mas e o número de mols? Quanto que está o número de mols? Não, para estudar? Hã? Não, porque eu tinha saído aqui e voltei de novo. Voltou, eu vi. Tá? Mas é só uma pegadinha que não é uma... Tipo assim, todo mundo responde errado. Eu respondi errado a primeira vez que eu vi. Só depois que eu li, eu falei, ah, entendi. Só porque o número de mols ali. Mas todos os cilindros, como o êmbolo dele é móvel e eles estão a uma pressão externa igual, todos eles estão a uma mesma pressão interna aí, nesse caso. Para a gente não ser tendencioso de olhar, às vezes, um recipiente menor e falar assim, ah, e aí tem maior pressão. Nem sempre. Tudo bem? Fechou, Liz? Gente, a aula de hoje, deixa eu só parar de gravar aqui. A aula de hoje era isso. Muito obrigado por assistirem. Quem não assistiu, assiste lá no YouTube, lá, dá o like, compartilha com os amigos que não assistiram, peçam para eles assistirem e muito obrigado por assistir a essa aula. Valeuzão!